Agora que você abriu, feche os seus olhos. Querido Pai, a Tua palavra está aberta. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo 3, 1-5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que é que vocês acham? Será que estamos vivendo os últimos dias? Temos passado tempos difíceis? Versículo 2: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deles. O que é que vocês acham, queridos? Será que nós estamos vivendo o tempo do fim? Por acaso eu descrevi alguma coisa que é comum na sua sociedade? Descrevi alguma coisa que você ouve nos jornais? Filhos que não obedecem aos pais, homens egoístas, sem domínio próprio. Não vamos longe. Eu não sei como é aqui em Valadares, mas São Paulo, as pessoas, por uma fechada no trânsito, brigam, se matam. É um mundo muito cruel e violento que nós estamos vivendo. Queridos, e o nosso lar? Como é que está o ambiente do nosso lar? É no ambiente do lar que nós desenvolvemos a nossa saúde física, mental, espiritual. E agora pense um pouquinho no seu lar. Como é que está o seu lar? É ali que nós desenvolvemos, quando criança, a nossa identidade, a nossa personalidade. É ali que nós estabelecemos vínculos e aprendemos os valores da vida. É no lar. Não é na sociedade, é no lar. A família e as relações familiares têm sido alvos de grandes mudanças. Concordam? Eu me lembro quando eu era pequena, as crianças ainda brincavam na rua, os vizinhos ajudavam a cuidar de todas as crianças, nós sabíamos o nome de todos os vizinhos, e se fizéssemos alguma coisa errada, a nossa mãe ia saber, porque algum vizinho ia contar. E hoje, muitas vezes nós moramos anos e anos no mesmo apartamento e não conhecemos o vizinho do lado, não sabemos o nome do vizinho do lado. Mudanças na nossa sociedade, mudanças na nossa segurança, mudanças na maneira como a gente encara a vida, mudanças na vida das mulheres. Até cerca de uma década atrás, um pouco mais, a nossa família era marcada por hierarquia, poder e autoridade. Então, os pais tinham autoridade sobre os filhos. E a hierarquia ia para os avós. Hoje, devido ao excesso que era aquela geração, os pais estão um pouco perdidos, sem saber como lidar com os seus filhos. E em muitos lares, quem determina e quem tem o poder são os filhos. Muito bem, pense na sua família. Como pais, que postura devemos adotar a respeito da incerteza e das dúvidas que estão na nossa sociedade a respeito da formação dos nossos filhos? E a questão fica mais complexa quando ela é somada à falta de tempo de nós adultos. Porque temos o nosso trabalho, as mulheres também precisam trabalhar, a incessante busca pelo prazer, que são fatores tão marcantes na nossa sociedade. E o que acontece?
Os pais querem compensar os filhos com presentes. Não, vou ter que sair, mas olha, mamãe vai trazer um presente. Os filhos não precisam de presentes, eles precisam de presença. E por favor, não me levem a mal. Eu não estou falando aqui que você deve parar o seu trabalho, não é nada disso. E também não pensem que eu já estou fazendo a palestra da tarde, não estou. Eu estou falando sobre os desafios que a nossa família nos dias atuais enfrenta. As mudanças na nossa sociedade, as mudanças na nossa família, as mudanças no nosso lar. Então, vamos listar aqui quais são os desafios. E para mim, um desafio grande que está faltando, ou que nós enfrentamos como família, é a falta de conexão com Deus. Espera aí, Deise, nós estamos aqui na igreja, não estamos? Estamos. Estamos aqui na igreja. É importante para a conexão com Deus estar na igreja? Com certeza. Mas se eu perguntasse aqui, você conhece Deus? Eu quero crer que todos levantariam a mão. Todos me diriam, eu conheço Deus. E eu vou fazer a pergunta de novo, mas antes eu vou contar uma historinha. Uma menina que vivia numa cidade como o Governador Valadares, onde não tinha mar. E ela tinha muita vontade de ir à praia, de conhecer o mar. E ela via fotos dos pais, em algum momento que tinham ido à praia antes dela nascer. E ela via figuras do mar. E ela via na tela imagens do mar. E ela tinha muita vontade de conhecer o mar. E ela falava, papai, quando você vai me levar para conhecer o mar? E finalmente o pai estabeleceu uma data. Quando você ficar de férias, nós vamos ao mar. E aquela menina ficou empolgada. E ela não via a hora que chegasse o momento em que ela estivesse de férias. Bom, chegaram as férias e chegou o dia da viagem. E vocês sabem como são as crianças, né? Ela mal entrou no carro, o pai deu partida e ela falou, papai, vai demorar? E o pai disse, vai demorar. Nós só vamos chegar no finalzinho da tarde. E aquela pergunta foi repetida muitas vezes, papai, falta muito? Papai está perto? E o papai sempre dizia, calma, calma, quando o sol estiver se pondo, nós vamos chegar na praia. E realmente, quando o sol estava se pondo, eles entraram na cidade, e o pai então foi diretamente para a praia. Quando aquela menininha viu a imensidão do mar, ela gritava de alegria, e ela falava, olha papai, agora eu conheço o mar, olha que coisa linda, papai, eu quero descer. Mamãe, eu posso tirar a sandália? E ela tirou sua sandalinha, e ela correu em direção à praia, e ela molhou os seus pezinhos, e ela voltou, e ela dizia, eu conheço o mar, eu conheço o mar, eu conheço o mar. O sol estava quase se pondo, a praia estava deserta, mas ao longe, não tão longe, vinha um senhor de idade caminhando. E aquela menininha não se conteve, ela correu em direção a ele e falou, Senhor, eu conheço o mar. Coisa tão óbvia, se eles estavam na praia. Aquele homem passou a mão na cabeça da menina e disse, querida, eu também conheço o mar. Aquele era um velho pescador. A menina conhecia o mar de histórias, de fotos, de figuras, de imagens, mas aquele homem conhecia de viver no mar. E agora eu pergunto novamente, você conhece a Deus? Você conhece a Deus de uma forma real e pessoal? E hoje na minha classe da Escola Sabatina, uma lição muito bem passada, a professora Andréia falou sobre desertos. E esse é um assunto que eu gosto muito. Eu tenho um sermão sobre deserto. Às vezes na vida a gente passa por desertos. Sabe para quê? Para encontrar com Deus. Para encontrar com Deus. Então, quando eu digo falta conexão com Deus na família, eu não estou falando de vir à igreja, porque, me desculpem, vocês são meus irmãos,
E eu estou feliz de estar nessa comunidade. E posso dizer que amo vocês com amor fraternal. Mas eu tenho que dizer que nós estamos indo à igreja como estamos indo ao shopping. Um encontro social. Desculpem, eu não conheço ninguém. Eu estou dizendo o que vai no meu coração. Vir à igreja é muito mais do que um encontro social. Eu sei que a gente quase não se vê. Eu também vi uma amiga aqui de muitos anos, a Olinda, a gente trabalhou juntos em Recife, e é gostoso a gente abraçar. Mas a gente precisa entender que aqui é a casa de Deus. E a gente não pode se portar na casa de Deus como a gente se comporta num shopping. O que é que eu quero dizer quando digo falta de conexão com Deus? Primeiro, devoção pessoal. Quanto tempo do seu dia você tem gastado com a Bíblia e a oração? Sua oração pessoal, não é a oração da refeição, nem vou falar da outra que eu vou falar daqui a pouco. Quanto tempo do seu dia? Mas eu acordo atrasado, tenho trabalho, arrumar as crianças, botar café, não é fácil não. Mas quem disse que seria fácil? Fosse fácil, todo mundo fazia. Fácil não é, mas faz diferença no seu dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas quem disse que você precisa passar 1 hora? Se passar, vai ser beneficiado. Mas não precisa passar 1 hora com Deus. Mas a minha pergunta é, antes de sair, você tem o seu momento com Deus? Que seja um versículo da Bíblia, desde que ele fique na sua mente, é melhor, diz a senhora White, do que muitos capítulos lidos apressadamente. Então, quanto tempo você tem aqui a sua Bíblia e procura um texto, ou abre aleatoriamente? E muitas vezes, ao abrir a minha Bíblia, eu pedi, Senhor, por favor, me dá a mensagem que tu tens para mim hoje. E muitas vezes eu recebi a mensagem. Uma delas que eu recebo com frequência. Antes que clamem, eu ouvirei. Estando eles ainda falando, eu atenderei. Mensagens lindas que a palavra de Deus tem, que a gente pode guardar na mente durante todo o dia. Isso é a sua devoção pessoal, é você ser alimentado espiritualmente. Não importa se são 5 minutos, se são 15, meia hora ou 1 hora. Não é o tempo que conta, é o seu alimento. Conhecem pessoas que ficam se alimentando durante 1 hora, crianças, né? Põe a comida, conversa, vai, vem. Não é o tempo que conta, é a alimentação, é a sua nutrição espiritual. Devoção pessoal. Segundo ponto, ainda dentro da falta de conexão com Deus. Culto familiar. A gente faz na sexta-feira. Nem sempre no horário, mas faz. Não conheço ninguém, por isso estou livre para falar, tá? Mas aquele culto da família, onde você reúne a sua família, e você lê para a criança a Bíblia. Mas meu filho tem 2 anos, eu vou ler a Bíblia para uma criança de 2 anos, mas a Bíblia da criança, sabe o que é? A lição da escola sabatina. É por isso que a gente tem hall de berço, jardim da infância, primários, juvenis, adolescentes, jovens e adultos. É para cada um receber o alimento da sua maneira. Você não pode receber o alimento de um adulto, uma criança não pode receber o alimento de um adulto. Então, o culto familiar, memórias espirituais construídas na mente dos nossos filhos. Hoje foi uma linda memória. Honestamente, o que aconteceu aqui hoje, na apresentação das crianças, foram lembranças que essas crianças vão levar para a vida, acreditem. E o culto familiar é uma lembrança que você leva para a vida, memórias. Eu lembro do culto familiar na minha infância. Eu lembro a minha mãe contando a história, porque a gente também não deve ler. Minha mãe era uma mulher simples, mas entregue ao Senhor demais. E eu não sei como aquela mulher tinha tanta sabedoria. Apesar que eu sei que a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Mamãe contava as lições da escola sabatina para nós. E às vezes a gente chorava. Lágrimas saíam dos nossos olhos, emocionados com as histórias da palavra de Deus. Querem saber o resultado disso? 5 filhos. 3 mulheres. 3 esposas de pastores.
2 homens, 2 pastores. Então, se eu fizer culto, meus filhos vão ser pastores? Não, e nem precisa. Porque a gente não precisa só de pastor, né, pastor Hassan? Não é só de pastor que a gente precisa. A gente precisa de médico, de advogado, de tudo, enfim. Mas o que eu quero dizer é que crianças que levam na memória o culto familiar, eles crescem e eles não se desviam. Uma irmã minha, inclusive, foi esposa de pastor dessa igreja. Alguém sabe quem foi? Ilene, é minha irmã. Quesil foi pastor dessa igreja, não sei há quanto tempo, mas foi. Enfim, o que eu quero dizer a vocês, sabe o que é? Essas memórias, elas passam de geração em geração, e esse é o plano de Deus. Então, eu tive o meu culto familiar na minha família. As crianças não aprendem a ser cristãos na igreja, elas aprendem a ser cristãos no lar. E não aprendem de você, meu filho, você tem que ser cristão. Ele aprende de ver. A fala pode até impressionar, mas o modelo arrasta. Então, o que é necessário no seu culto familiar, que seja, não tenho tempo para falar sobre isso, mas olhe na orientação da criança, que seja um momento especial. Se você diz, vamos fazer o culto, e a sua criança de 2, de 5, de 10, diz, culto de novo, tem algo errado com você, não é com a criança. Desculpa, mas eu vim aqui para falar verdades, que não são minhas. O culto tem que ser planejado, tem que ser o momento mais feliz do dia, diz a senhora White. Vamos avançar, senão não vou falar tudo que tenho. Culto familiar, conexão com Deus, cria conexão com Deus. Santidade do sábado. Como é que está o sábado na sua família? Tem sido um dia diferente, porque o sábado, para ele ser especial, ele tem que ser diferente dos demais dias da semana. Se vocês fazem a mesma coisa que fazem todos os dias da semana, com exceção de vir à igreja, como é que seu filho vai olhar e vai dizer, o sábado é especial mesmo. Ué, especial por quê? Pense nisso. Quando os meus meninos eram pequenos, eu fazia até uma comida especial. Porque eu aprendi no Espírito de Profecia, a orientação da criança, que o sábado deve ser uma alimentação menos variada, mas diferente dos demais dias da semana. E isso marcou tanto meus filhos, que uma vez o mais novo chegou, minha mãe estava em casa, e sabe quando mãe vai em casa, né? Sogra não, mãe. Quando mãe vai em casa, a gente entrega a cozinha. E aí ela preparou assado, uma comida mesmo. E no sábado eu sempre fazia um prato só. Enfim, e eu tinha mudado os hábitos e não tinha conversado com a minha mãe sobre isso. E o meu filho chegou na mesa e falou, mãe, que almoço é esse? Hoje não é sábado? Aí a avó, mas claro, filho, nós já acabamos de chegar da igreja. Não, vovó, isso aqui não é comida de sábado. Olha que coisa. Pequenas coisas que marcam os nossos filhos. Então, sábado, um dia diferente. Frequência à igreja. Hoje eu estou tão cansada, vou assistir online. Vou dizer uma coisa para vocês. É bom assistir online? É bom demais, gente. Pode assistir até de pijama, não precisa nem trocar roupa. Mas esse calor que nós temos aqui, isso aqui, os irmãos unidos, participando da vida um do outro. Eu vi na minha classe de escola sabatina, como é que está o seu marido, melhorou? Como é que está? Enfim, cada um vai falando um pouco de si, e nós todos nos unimos para orar uns pelos outros. É aqui na igreja, frequência à igreja. Como é que os nossos filhos vão entender que a igreja é a casa de Deus, se ao chegar o sábado nós dizemos, hoje eu estou muito cansado, eu vou assistir aqui online. Agora, você pode ir com as crianças se quiser, eu vou ficar. Será que seu filho vê você dizer, não, eu estou muito cansado, hoje eu não vou para o trabalho? Não vê. Vamos continuar. Reverência pelo que é sagrado. O que é sagrado? A casa de Deus é sagrada. A Bíblia é sagrada. O dízimo é sagrado. Nossos filhos precisam aprender a ter reverência pelo que é sagrado. Aqui na igreja, os nossos filhos precisam aprender a ser reverentes. E como é que eles aprendem a ser reverentes? Não é aqui. Gente, vou apressar, porque é muita coisa que eu quero falar e eu fico querendo contar histórias. Não é na igreja que eles aprendem a ser reverentes. Sabe onde é? No culto familiar, em casa.
é lá no culto familiar. Se lá no culto familiar ele se deita, bota as pernas para cima, fica com o carrinho, aqui na igreja ele vai fazer a mesma coisa e não vai aprender a ser reverente. Porque ser reverente é ficar quietinho. E aí eu vou fazer o quê, Deise? Você sabe a idade do meu filho? Tem 2 anos, tem 3 anos. Como é que eu vou fazer ele ficar reverente? Ficar beliscando a criança? Não. Passar rapidamente. Traga alguma coisa. Eu tinha na minha... Não sou modelo para ninguém. Só que eu ia aprendendo das outras pessoas e do Espírito de Profecia. Foi isso que eu fiz com meus filhos. Aprendendo. Quando nasceu meu primeiro filho, eu olhei na igreja e vi quem era a mãe que tinha todos os filhos na igreja. Daí eu fui lá e falei: o que é que você fez que os seus filhos estão na igreja? Aí ela me disse: eu fiz figuras ensinando textos da Bíblia para o meu filho. Eu fiz também. Tudo que as pessoas me diziam, eu via pessoas que mantinham os filhos na igreja, mesmo na juventude, eu fiz também. E agradeço a Deus e a essas pessoas que me influenciaram. Porque 2 dos meus filhos hoje são pastores. E o outro é psicólogo envolvido também no programa de família da igreja. Mérito de Deise? Não. Mérito do Senhor. Porque nós somos falhos, nós somos humanos, nós temos defeitos e nós não fazemos aquilo que é preciso fazer. Mas quando a gente faz o máximo que a gente consegue e entrega a Deus, Deus cobre o que falta em você. O último item dessa parte, prometo que a próxima eu vou passar mais rápido, mas é que essa eu acho tão importante. Compartilhar bênçãos. Como assim, Deise? Sabe o que acontece na nossa vida? Muitas vezes acontece uma coisa, nossa, olha que bacana, coincidência, uma coincidência. Na vida do cristão não tem coincidência, tem providência. Então, pare de dizer que coincidência. Vou contar uma experiência só para você ver que Deus está atento às nossas necessidades. Mas Deus quer que eu diga: Senhor, por favor, eu estou precisando disso. Mas Ele sabe o que eu preciso, sabe? E Ele promete suprir. Mas Ele gosta que você se achegue a Ele. É a conexão. Você entende? Quanto mais você chega perto de Deus, quanto mais você conversa com Ele, é a conexão que cresce, que aumenta. Daí, eu ia lá, eu morava em Brasília, ia para um setor comercial que era muito movimentado, muito movimentado. E eu fui orando, né? Fui orando: Senhor, eu preciso de um lugar para estacionar. E é difícil chegando ali um lugar para estacionar, mas, por favor, Senhor, me ajuda. Sabe que eu não estou indo passear, não, eu estou indo resolver um problema sério, então me ajuda. Mas eu conheço minhas limitações em Deus também. Eu falei: Senhor, só que eu quero um estacionamento que não precise fazer baliza. Não é meu forte. Sou um excelente motorista, mas até hoje não é meu forte fazer baliza. Porque eu aprendi a fazer baliza na autoescola. E a gente aprende com um pau. Bota um pau que eu faço, agora bota outro carro eu não faço. Melhorei com essas câmaras de ré, né? Melhorei um pouco. Mas naquele tempo não tinha nada disso. E eu vou dizer para vocês, eu entrei naquele lugar movimentado e acreditem, não foi coincidência. Quando eu entrei aqui, bem à minha frente, um carro que estava estacionado assim, que era assim os estacionamentos do início da rua, ele saiu, eu coloquei o meu carro, desliguei e falei: Senhor, obrigada, nós dois ainda somos parceiros, muito obrigada. Só que isso não foi suficiente. Cheguei em casa, meu filho, que fazia faculdade e já tinha carro, eu falei: olha o que aconteceu hoje comigo. Mãe, eu não acredito, você pediu um estacionamento para Deus. Pedi e consegui, pronto, olha aí. Não é maravilhoso? Deus está preocupado com as mínimas coisas. O que é que eu quero para meu filho? Que ele peça estacionamento para Deus? Não, eu quero que ele tenha conexão com Deus, que quando ele tiver as dificuldades, ele saiba que ele tem um Deus real, que atende às suas necessidades de acordo com a vontade dele, mas está à disposição 24 horas por dia. E mãe, não acredito. Pois é, meu filho, quando você precisar, faça um teste com Deus. Passaram-se umas 3 semanas. Ele chegou da faculdade, falou: mãe, tem uma coisa para te contar. Falei: conta. Cheguei ali naquele balão do aeroporto por onde eu passo todo dia, e é um movimento tremendo. E eu não achava espaço para entrar, e atrasado. E eu não achava espaço para entrar. Me lembrei de você. Falei: de mim? Sim. Aí eu fiz a oração: Senhor, se conseguiste um estacionamento para minha mãe, abre um espaço para eu passar em segurança. Mãe, você não vai acreditar. Eu falei: conte, porque eu vou acreditar. Mãe, em segundos, abri um espaço e eu passei em segurança. Eu: yes! É esse o nosso Deus. É isso, compartilhar as suas experiências espirituais. É você fazer os seus filhos terem interesse para se conectar com Deus, sabendo que Ele está atento a tudo o que acontece na nossa vida. Muito bem? Já entenderam a conexão com Deus?
Segundo ponto, que é um grande desafio nos dias atuais: tempo. Minha nossa, não sei se com vocês é assim. Para mim parece que 24 horas só dura 20. Porque não dou conta mais de tudo que precisa fazer nas 24 horas do dia. E aí, meus irmãos, sobra para quem? Vamos ser bem sinceros. Para o trabalho a gente não pode dispensar, né? O cansaço a gente precisa descansar. Sobra para a nossa família, que fica na última linha das nossas prioridades. Então falta tempo para a família, tempo de qualidade. Falta tempo para a comunicação, falta tempo para cultivar o amor, falta tempo para fazer coisas juntos, falta tempo para desenvolver companheirismo e cumplicidade. Querem saber como vencer esses desafios? Querem ou não? Venham amanhã. Agora eu peguei vocês. Amanhã eu vou falar sobre essas coisas, porque o tempo não me permite falar aqui. Então, essa questão do tempo é uma coisa muito importante. E a gente precisa encontrar uma saída. Os desafios mudam na nossa comunidade, na nossa sociedade, à medida que os anos passam. Às vezes eu recebo no consultório uma cliente ou um casal que me diz assim: Deise, não é a mesma pessoa com quem eu me casei. E eu digo, graças a Deus, porque se fosse, estava lá atrás. Porque o mundo evolui, as pessoas mudam, não tem como. Então nós temos que mudar. Então temos que mudar as estratégias, temos que mudar a maneira de agir diante dos desafios que também mudam. Antigamente ninguém tinha problema de tempo, né? Ninguém. Mas também ninguém tinha TV, redes sociais, etc, etc. Mas vamos para frente. Terceiro ponto, que eu acho também um grande desafio: conviver com qualidade. Minha nossa. Desde o que é que eu faço? Essa pessoa com quem eu me casei é muito diferente de mim. E às vezes chegam ao clímax de dizer assim: Deise, as mulheres, né, que nós somos bem desesperadas. Ô Deise, não dá para você fazer meu marido pensar como eu? Isso na terapia, ó. Querendo dizer como é que deve ser feita a terapia. Não dá para você, eu falei, minha filha, se o seu marido pensar como você, ele não é um homem, é uma mulher. Homens e mulheres não pensam da mesma forma, não adianta. Não falam da mesma forma. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Então, é importante, para conviver com qualidade, respeitar as diferenças. Somos diferentes como homens e mulheres, não tem jeito. Deus nos fez diferentes. E se Deus nos fez diferentes, Deus fez alguma coisa errada? Não. Ele fez para que a gente se completasse. E sabe por que a gente não se completa? Porque o inimigo vem, como sempre, querendo estragar o plano de Deus. Deus fez o sábado e ele estragou o plano de Deus para muitas pessoas, né? Deus faz o amor e ele vem com ódio. Deus faz o casamento e ele vem, olha, esse casamento nunca vai dar certo. Olha, isso aqui não tem futuro. É melhor você separar. Isso aqui não tem jeito. Eu quero dizer para os casais o que eu vou dizer amanhã. Não tem jeito. Não há nada. Sabe o que é nada? Não há nada que Deus não possa mudar. Se você quiser. Porque se você não quiser, nem Deus muda. Deus não força ninguém. Mas se você quiser mudar, a mudança acontece. Eu tenho algumas experiências sobre isso que comprovam essa minha teoria. Então, valorizar o cônjuge. Como é que você valoriza o seu cônjuge? Você diz ao seu cônjuge quanto ele é especial, quanto ela é especial, agradece pelas coisas que ele faz ou ele faz. Combater a violência, não, lá em casa não tem violência. Violência não é só violência física. Infelizmente, ela está disseminada no meio da nossa sociedade, violência física. Mas a violência emocional. Casamentos tóxicos, onde as pessoas não se valorizam, não se respeitam e não conseguem viver numa situação dessa. Pressões financeiras, porque nós vivemos na era do consumismo. Até as nossas crianças, elas olham na TV e falam, mãe, eu quero aquela boneca. Papai, eu quero aquele robozinho, sei lá o quê. Pressões financeiras, respeito e limites dentro de casa. Você respeita seu cônjuge? De que forma você respeita seu cônjuge? Então, meus queridos, é importante que a gente saiba
Como lidar com os desafios da família atual? Eu pergunto. É claro que existia, mas não na dimensão que existe hoje, e eu também teria uma explicação. Mas, antigamente, a violência não era tão à flor da pele como nós temos hoje. Antigamente, não tinha diferença, né? O homem falava e a mulher dizia sim, senhor. Tudo mudou. E é bom que mude, porque não é plano de Deus que as mulheres percam a identidade ou a sua personalidade, mas é plano de Deus que a gente ajuste, que os dois diferentes se tornem um. E é possível, senão Deus não ia pedir isso de nós. E o quarto e último desafio. Eu teria muito para falar de cada um, mas vamos ao quarto e último desafio. E eu espero que vocês concordem comigo. Lidar com a internet. Esse é um desafio que os nossos pais, que os nossos avós não tiveram. Não tiveram, não é verdade? Mas ele está aí. A internet é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Depende de você. É claro que é boa. Eu tenho uma netinha de 7 anos que mora na Albânia. Minha nossa, não posso ir toda semana na Albânia, mas eu quero vê-la toda semana. E é através da internet que eu acompanho o desenvolvimento dela. Eu não sei, se não fosse a internet, eu acho que ela chegaria no Brasil e não me conheceria. Pois uma avó que nunca aparece. Então é coisa boa a internet. O ruim é o mau uso. Vou falar rapidamente de cada item que eu coloquei aqui. Redes sociais. Redes sociais. Gente, muitas vezes nós nos frustramos, presta bem atenção que eu vou falar, nós nos frustramos porque olhamos nas redes sociais, nossa, ela ganhou um buquê de flor, nossa, olha o que ele fez para ela, nossa, onde eles foram jantar, e meu aqui não faz nada, e a gente se frustra. Meu marido não é como dessa daqui, não é como essa, a minha esposa não é assim, olha, fez um jantar à luz de velas para o marido. Já viu alguém postar nas redes sociais as brigas, os bate-boca, o xingamento? Já viu alguém postar? Não acredite em tudo que você vê lá na rede social. Não acredite. Porque muitas vezes coloca o bonito, mas dentro das 4 paredes pega fogo. Muitas vezes é assim, você sabe que é. Tanto é que às vezes um casal se separa e a gente... como assim? Pareciam perfeitos. Todo mundo parece perfeito. Vai para dentro das 4 paredes que aí você sabe. E como eu trabalho com casais, quando eu vejo um problema fora da minha alçada, mas vamos dizer, numa igreja, nossa, que horror. Olha, eles separaram. Essa mulher nunca prestou. Eu falei, pare, pode parar. Ou então diz, esse marido, ele nunca devia nem ter casado. Eu falei, pare. Você sabe o que acontecia lá dentro? Dentro da casa, você sabe? Não. Então a gente não pode falar nada. Porque nós somos mestres em disfarçar, atores e atrizes, né? Chegamos na igreja, deitamos no ombro do marido, chegamos em casa, queremos dar um soco. Às vezes a gente interrompe a briga antes de chegar na igreja. Aí entra sorridente, quando entra no carro de novo, retoma a briga de onde ela estava. Não é o caso de vocês, tá? Estou falando de outros lugares. WhatsApp. Minha nossa, o WhatsApp é uma coisa maravilhosa. Você fala com o mundo inteiro. Agora, quando o WhatsApp passa a ser uma dependência emocional, aí é um problema. Primeiro ponto, você manda a mensagem, e tem gente que manda a mensagem e fica com o celular, já esperando a resposta. E batendo o pezinho assim, ó. Por que não me responde? Por que meu marido não me responde? De certo está fazendo alguma coisa que não deve. É porque as mulheres têm uma mente bem fértil. Por isso que eu uso de exemplo nós mulheres. Olha, eu já tive um casal que veio para mim porque o marido disse, Deise, comigo ela não fala, mas não sai do WhatsApp. Vai para o fogão com o celular, falando no WhatsApp eu não sei com quem. Deita com o WhatsApp, falando lá com o celular, falando no WhatsApp eu não sei com quem. Então, queridos, o WhatsApp é uma coisa boa. Eu quero que vocês entendam que coisas boas e que vieram para ficar, que não vão embora mais, nós temos que aprender a lidar. Porque é um desafio para a família. Estou falando só de nós, né? Nem estou falando das crianças. Mas vou falar hoje à tarde. Joguinhos. Eu acho tão lindo como é que os homens descansam. E as mulheres também.
Chega em casa estressado, aí começa a jogar. Minha nossa, tanta coisa para fazer, e esse homem jogando, essa mulher jogando. Nada contra. Eu sou contra, é o tempo que a gente perde fazendo isso e deixa de fazer outras coisas que são importantes. Às vezes, até para os filhos. Filho, mamãe está aqui com você, tá? Papai está aqui na internet. E o coitado do filho fica lá, faz um desenho. Papai, olha, mamãe, olha, sim, bonito, nem olha. Pensa que os filhos são bobos? Não são. Eles entendem que o celular é mais importante do que eles. E o que é que eles querem? Celular. Se isso é tão bom para o meu pai e para a minha mãe, é bom para mim também, eu quero. Isso é outra história, né? Salas de bate-papo, misericórdia. Nem sei o que eu vou falar dessas salas de bate-papo. Cuidado, cuidado, homens. Cuidado, mulheres. Sabe por quê? Quando a gente está frustrado no casamento, a gente fica vulnerável. E sabe quem conhece as nossas vulnerabilidades? O inimigo. E aí ele bota um like naquilo que você postou, dizendo, nossa, você está um gato. Aí você se acha, pensa que é verdade. E não é, é o inimigo querendo acabar com você. Enfim, salas de bate-papo, tome cuidado. Acesso a conteúdos impróprios. Gente, ai Senhor, eu não sei o que será dessa geração que vocês estão educando, que são os nativos digitais, que já nasce com o dedinho assim, ó. Eu certa vez vi em algum lugar lá na internet, uma menininha que tinha 1 ano, eu acho, e ela fazia assim, ó, na revista ela fazia assim, aí depois disse, mamãe, está quebrado. Uma revista, ela não sabia o que era, porque está sempre com aparelhos digitais. Bom, queridos, esses conteúdos impróprios, com facilidade você acessa e pensa que ninguém está vendo, né? Você pensa, mas você sabe quem está vendo. Quer você queira, quer não. Deus está vendo. E essa parte eu quero terminar dizendo, os cientistas têm se preocupado com um vício, que se chama vício tecnológico. São as pessoas que não conseguem se desligar do celular, da internet, dos conteúdos impróprios que assistem. E vou lhe dizer, estou falando mesmo de pornografia e dessas coisas imorais que está lá para quem quiser, um clique do dedinho somente. E isso nunca satisfaz. Quanto mais você vê, mais você quer ver. É o propósito do inimigo. E amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E esse vício tecnológico, ele traz sérios problemas para o relacionamento familiar. Sérios problemas. Enfim, ninguém sabe o que vai ser o nosso futuro. Se Jesus não voltar, eu vou dizer para vocês, vai ser um futuro bem negro. Porque, pela primeira vez, desde que os cientistas estão analisando o coeficiente intelectual das crianças, pela primeira vez, o coeficiente intelectual das crianças foi menor do que o dos seus pais. Sabe o que isso significa? Menos inteligência, menos criatividade, mais bitolados. De tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É assustador. E sabe o que a gente está fazendo? Deitado eternamente em berço esplêndido, não está nem aí. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Então você tem que cuidar hoje. Hoje, não é só das suas crianças não, é de você. Eu tenho um cliente que ele disse, meu filho fica muito tempo no celular e a mãe não se importa, e chegou o casamento todo desastrado, e a gente foi conversando, e ele me disse, olha, hoje à noite combinamos, hoje há alguns meses, né? Vamos fazer uma reunião de família. Eu falei, parabéns, reunião de família devia ser toda semana, não sei quanto tempo faz, você não faz, pois é. E a minha esposa disse que vai me apoiar, e nós agora vamos estabelecer tempo para as crianças ficarem na internet, já eram adolescentes. Tempo para as crianças ficarem na internet. Falei, que ótimo! A próxima sessão estava curiosa. E aí a reunião? Tivemos, foi bem pacífica, mas quando eu falei, vamos ter que limitar o tempo na internet, meu filho falou, pai, 14 anos, tem que limitar o seu também, porque você chega em casa e fica no celular o tempo todo. Eu falei, ele está certo, ele disse, eu sei.
Às vezes a gente quer que o filho faça o que a gente não faz, não é verdade? Enfim, mas o prejuízo naturalmente é muito maior para as crianças, para os adolescentes, do que para os adultos. Não que os adultos não tenham problemas, também. E a última coisa que eu li recentemente ao estudar sobre essa questão, porque eu estou muito preocupada com isso, então por onde eu falo, eu falo sobre isso, é que o vício tecnológico, a dependência da internet, das redes sociais, enfim, de tudo que é tecnologia, não vou dizer promove, que talvez seja muito forte, isso está em estudos, mas o que eles estão achando é que facilita a demência. E eu falei, misericórdia, vai ser um mundo todo de demente. Como é que vai ser? Porque todo mundo tem, com exceção dos mais velhinhos, né? Que eu não estou incluída nesses. Enfim, eu quero agora dizer para vocês o que fazer diante de tantos desafios, alguns tão grandes que a gente se sente pequeno diante deles. Abra novamente a sua Bíblia. E agora no livro de Neemias. Neemias no capítulo 4. Vamos lá. Neemias capítulo 4. Vamos ler agora o verso 14 do capítulo 4 de Neemias. Nós estamos na fase em que Neemias está reconstruindo o muro. Reconstruindo o muro de Jerusalém. Uma história conhecida por vocês e as pessoas daquele lugar, que não eram os judeus, queriam atrapalhar, não queriam que ele construísse os muros. E no capítulo 4, versículo 14, Neemias diz: E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e lutai pelas coisas que amais. Não é que há mais coisa, não, é pelas coisas que ama. Pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. 3 conselhos. 3 conselhos que eu quero deixar para você nessa manhã, diante dos desafios da família nos dias atuais. Primeiro, não tenha medo. Não tenha medo de ir contra a corrente. Não tenha medo de ir contra a multidão. Você não está sozinho. Lembre-se, é o segundo conselho, lembre-se do Senhor, grande e terrível. É Ele que está com você, é Ele que vai lhe ajudar, é Ele que vai lhe dar as coordenadas, é Ele que vai lhe dar força para você enfrentar os desafios da família atual. E o terceiro, queridos, que eu quero que você não esqueça nunca: lute pela sua família. A sua responsabilidade é entregar, no grande dia da volta de Jesus, a sua família. Essa é a sua grande responsabilidade. Mas se você não lutar, a enxurrada de maldade, de imoralidade que há na nossa sociedade vai arrastar os seus filhos, vai arrastar você também. E você vem todo sábado bonitinho e bonitinha para a igreja e pensa: eu estou na igreja, comigo não tem problema nenhum. E o inimigo, ele ama quem está em cima do muro. Conhecem essa história, né? Um muro, de um lado, os anjos celestiais, do outro lado, o inimigo e seus anjos. E uma pessoa em cima do muro. E do lado do inimigo: vem, pula, vai. Não, desculpe, do lado do Senhor: vem para cá, vem para cá. E aí alguém perguntou: mas por quê? Eles do lado de lá não chamam para a gente ir para lá. Porque o muro é dele. Então, quando você está em cima do muro, você já é dele. Tome cuidado. Lembre-se do Deus Todo-Poderoso, que escolheu você, para você estar aqui, para você fazer a diferença no seu lar, para você fazer a diferença na sua família. E como cristão, nós temos que estar atentos aos desafios que enfrentamos como família diariamente, e nos apegarmos a Deus, e não termos medo de ir contra a multidão. Mas eu não posso, porque todo mundo lá na escola tem celular, então tem que ter celular também. Nem vou comentar. Mas é preciso nos apegarmos a Deus, não ter medo e lutar pela família. Vale a pena. Você tem lutado pela sua família? Se você tem alguma dúvida, se você está fazendo a coisa certa, vem amanhã às 8h30.
Inicialmente esse programa era só para casais. Mas o professor Jean falou comigo. E eu falei, professor Jean, o pastor queria abrir para os noivos. Noivos eles precisam vir. Eles devem vir. Mas e os solteiros que um dia vão casar? E os que já casaram e estão solteiros e cometeram erros e precisam aprender? E as vovozinhas que precisam ajudar os netos e precisam ajudar os filhos e as filhas, as nora e o genro não, viu? Só amanhã eu vou falar disso também. São os filhos e as filhas. Enfim, todo aquele que quiser saber como vencer os desafios dos dias atuais e salvar a sua família, lutando por ela. Ah, mas é domingo, né? 8h30 eu estou na cama. Não sei quantos domingos você tem que levantar e vir para a igreja 8h30 da manhã. Não sei quantos domingos. Eu sei que eu vou embora domingo à tarde. Não que eu tenha toda a verdade, mas eu tenho uma experiência de vida. Eu tenho uma experiência de um casamento que começou ruim, que eu pensei seriamente em separar do meu marido e terminou abençoado. E eu vou lhe dizer qual foi a chave da mudança. Amanhã eu vou dizer isso para vocês. 48 anos vivendo juntos. Os primeiros anos uma tragédia. E finalmente, vou contar amanhã, como é que um gaúcho, machão e esquisito, se transforma num homem romântico. Não há nada que Deus não possa consertar, se você permitir. Não tenha medo. Lembre-se do Senhor e lute pela sua família, porque é você. Ah, mas isso é coisa que meu marido tem que fazer, ele não faz. É você marido, é você esposa, é você filho. Não importa quem, você tem que lutar pela sua família. Lutar para salvar a sua família e vencer os desafios desse mundo atual. Porque não vai demorar muito. Graças a Deus, não vai demorar muito. E Jesus vai voltar. E eu quero estar lá, de mãos dadas com meu esposo, que já descansa no Senhor. Eu disse para ele, vou segurar na sua mão, vou estar lá do seu lado. Quero ver os nossos filhos, as nossas noras, os nossos netinhos que amam a Jesus. É lindo de ver como é que essa herança espiritual vai passando. Ver os meus filhos fazendo culto, ver os netos aprendendo textos da Bíblia. Eu quero estar com todos eles. E com você também, meu irmão e minha irmã, nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe e que verdadeiramente nós possamos lutar com o Senhor, sem temor, pela nossa família e vencer os desafios da família no mundo atual. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos levantar para fazer a oração. Pai querido, como é bom estar na tua casa. Como é bom sentir o teu Santo Espírito caminhando entre nós. Por favor, Senhor, ajuda-nos a lutar pelas nossas famílias. Tu conheces cada um que aqui está. Eu não conheço, Senhor. Tu conheces as lutas e dificuldades de cada um. Tu sabes os nossos desafios, Senhor. Eu relacionei aqui de um modo geral, mas certamente há muitos outros desafios pessoais que alguns que aqui estão nessa manhã têm que enfrentar. Por favor, Senhor, dá forças a todos nós, para que possamos entender que com Cristo somos mais do que vencedores. Senhor, que nós possamos entender, se a nossa família for forte, a nossa igreja será forte. Abençoa os líderes dessa igreja. Abençoa as crianças dessa igreja, Senhor. Que possam florescer para Jesus e que possam ser os líderes de amanhã. Senhor, e que essa igreja seja uma luz nesta cidade. Abençoa o pastor e os seus colaboradores. Cada líder dessa igreja. Que possam entender que unidos a Cristo é que nós vamos conseguir entrar na cidade celestial pelas portas. Dá-nos um restante de sábado feliz. E ajuda-nos a cumprir o propósito para o qual fomos criados. Em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, agradeço a professora Deise por essa manhã abençoada e reforço às 16 horas, 4 horas da tarde. Priorize isso aí na sua família. E amanhã, às 8h30. Grande abraço, Deus abençoe vocês. Até às 4. Sou forasteiro de uma terra bem distante, onde a esperança e a fé não necessitam mais viver. É lá que os erros são lembranças do passado e a vida brota sobre as águas de um rio. É nesse lar que seca toda lágrima dos olhos, e eu ouço os passos desse Deus que tanto ama.